A gente segue nesse assunto. O ex-presidente Jair Bolsonaro chamou de kamikaze o possível plano do tenente-coronel Mauro Cid de fazer acordo de delação premiada no caso das joias. A declaração foi dada ao jornalista Túlio Amâncio, da TV Bandeirantes. No Twitter, Amâncio relatou a conversa por telefone com o ex-presidente, abre aspas. Bolsonaro disse que Cid está preso há muito tempo e por isso é capaz de falar qualquer coisa para sair da cadeia. Afirmou que não recebeu nenhum valor em espécie de Cid e que não pediu para que os bens fossem vendidos. Finalizou dizendo que essa estratégia do novo advogado de Cid é kamikaze, fecha aspas. Ana, vale lembrar, e quero te ouvir também, que o tenente-coronel Mauro Cid está preso aí desde maio de 2023 em uma cela do batalhão da Polícia do Exército em Brasília. Quero te ouvir também em relação a essas declarações do advogado de Mauro Cid, que mudou as versões aí de ontem para hoje. É confuso, né, Paula? O engraçado é que você abre os principais portais aí da imprensa e todos eles, né, comemorando de uma certa forma, né, esfregando as mãos, vem delação, vem delação. Mas espera aí, a mesma turma que condena a delação, que condenava a delação e condenou a delação premiada em todos os anos da Lava Jato, em todas as delações que mostraram que Lula estava no esquema mais corrupto que o Brasil já viu, né? Não só o Brasil, mas talvez qualquer democracia, né, no mundo. Agora a delação é boa, agora a delação vale. Curioso isso. Em relação, né, ao que a Veja soltou, uma vez um ator americano famoso, espetacular, Denzel Washington, ele deu uma entrevista ali no red carpet, né, no tapete vermelho do Oscar ou de alguma premiação, alguém perguntando alguma coisa sobre a imprensa, e aí ele botou o dedo assim, né, em riste e falou assim, olha, vocês acabaram, porque vocês precisam dar a notícia a qualquer custo, imediatamente. Breaking news. Vocês não checam mais uma vez, duas vezes. Vocês precisam ser os primeiros a dar o furo e 2 horas depois não é nada daquilo que vocês falaram. E é exatamente isso que acontece, principalmente em tudo que se refere ao nome do presidente Jair Bolsonaro. Sobre o caráter personalíssimo, né, que o Alexandre mencionou, né, o TCU disse caráter personalíssimo, esses dias o Lula estava dizendo, né, estava ali mostrando o relógio que ele ganhou de Jacques Chirac, presidente da França. Não, Jacques Chirac me deu esse relógio, mas claro que ninguém nunca vai colocar na balança o relógio que o Jacques Chirac deu para o Lula, os 11 containers, quanto vale um crucifixo do Aleijadinho que o Lula carregou para ele. Então, assim, é complicado a gente discutir qualquer coisa que traga o nome do presidente Jair Bolsonaro, porque a gente sabe que hoje em dia, se não for o relógio, vai ser o cartão de vacina, se não for o cartão de vacina, vai ser outras 1000 coisas que vão arrumar para esconder de fato o desgoverno a que estamos sendo submetidos em 7 meses. Acho que nunca estivemos num mar tão turbulento, né, sem perspectiva nenhuma de sair dessa tempestade social, econômica, de reforma no Congresso. E, paralelamente a esse desgoverno, ainda temos que ouvir e não podemos mais perguntar quem derrotou o bolsonarismo. Ainda temos que ouvir um ministro do Supremo Tribunal Federal dizer derrotamos o bolsonarismo e isso ser enterrado de uma maneira na imprensa como a gente nunca viu antes. Augusto, Bolsonaro, em entrevista ao jornalista Túlio Amâncio, da Rede Bandeirantes, ele disse, né, que Cid está preso há muito tempo e que por isso é capaz de falar qualquer coisa para sair da cadeia. Estaria aí no desespero. Ele que está preso já há 3 meses. Você acha que ele vai falar alguma coisa mesmo? Eu acho o seguinte, quem tem que explicar isso aí é a imprensa agora, ela publica pauta, divulga intenções, não é para informar? O ministro Alexandre de Moraes não está em campanha aberta aí há anos contra quem desinforma.
Eu só consegui ficar mais desinformado do que no começo do programa. Aqui eu quero saber o seguinte, a Veja está acusando o Bolsonaro do quê? Tem alguma coisa aí ou não? O que diz a capa? Diz o seguinte, a chamada é a seguinte: Cid decide confessar e apontará Bolsonaro como mandante no caso das joias. Essa é a chamada da reportagem de capa da Veja. Quer dizer, alguma coisa equivalente como amanhã vamos entrevistar aqui fulano de tal que vai contar o que é por trás da política da China em relação à Rússia e tal. E aí o cara diz que não vai falar nada, não tem nada a dizer e é isso que eu publico. Eu pensei que a Veja só ficasse prometendo e sem cumprir o pagamento das parcelas que ela deve para milhares de ex-funcionários, entre os quais eu me incluo, com essa recuperação judicial, que eu já falei para vocês aqui, que qualquer hora eu vou recorrer a isso, hein? Vocês não me atendam se eu chegar e falar, ô, Alexandre, meu querido, eu estou em recuperação judicial, você precisa me emprestar tanto que aí depois eu vou te pagando, assim, daqui a 2 anos eu estou te pagando R$20 por mês. É mais ou menos isso. É o que a Veja faz comigo e com vários. Então eu já vejo a revista com uma certa desconfiança nesse campo. Agora, neste aqui, é publicar a intenção. O que o Cid falou? Ele falaria, mas não falou. É isso que aconteceu? Olha que ponto chegamos. Essa é a turma que, segundo o Supremo Tribunal Federal, é contra a verdade. São jornalistas contando a verdade, não desinformando. Eu estou muito mais confuso do que eu estava quando eu cheguei. Alguém é responsável lá. Tá? A imprensa hoje já publicou até entrevista. Na minha época, quando eu trabalhava nas redações, chefiava redações, a gente publicava não delação premiada, como eles estão dizendo aí, publicava entrevista. O irmão do Collor, Pedro Collor, começou a soltar denúncias, divulgar denúncias que resultaram no impeachment com uma entrevista. Agora é delação. Então tá certo, o Lula, põe tudo na conta dos amigos e ponto final, o sítio pertence ao amigo, relógio ao amigo, a mulher ao amigo, qualquer coisa pertence a um amigo dele, então ele não tem nada com isso. Mas, meu Deus do céu, chama de delação a entrevista, que não houve, que é para vender mais exemplares, tá ruim assim a situação. Então, não olha, a imprensa brasileira já entrevistou sósia, né? Não precisa mais encontrar o Felipão para entrevistar o técnico da seleção brasileira. Isso aí já aconteceu com a Folha e com o Globo. Tá? A imprensa brasileira tem feito coisas espetaculares nesse campo da imaginação. E agora, então, está publicando o que não aconteceu. Quando eu trabalhava no Estadão, isso aí a gente chamava de ejaculação precoce e costumava afetar só o pessoal bem ingênuo em começo de carreira. Aconteceu com a redação da Folha, quando era dirigida ali por adolescentes que se achavam maduros e que soltaram no meio da noite, baseados no Plantão Globo, apareceu lá, Iraque bombardeia Israel com armas químicas. Aí paramos a redação do Estadão, eu chefiava a redação, vamos parar um pouco para ver o que está acontecendo. E comentei, eu tenho certeza que a Folha já vai começar a rodar essa manchete. Foi o que aconteceu. Daí meia hora veio desmentido, não tem nada disso, ninguém atacou ninguém com armas químicas. E nós seguimos rodando a nossa edição. Cheguei no dia seguinte e falei, olha aqui, eu já sabia que a Folha tinha rodado 30 mil exemplares, Iraque ataca Israel com armas químicas. A pauta que eu passei para os editores foi só uma, eu falei, me achem um exemplar da Folha, que eu quero escrever sobre isso aqui, com ilustrado, um textinho ilustrado pelo exemplar
onde eles conseguiram 3 exemplares que a Folha mandou recolher rapidinho. O que tinha soltado, mas não conseguiu recolher tudo. Então, eu vi 3 exemplares iguais, mas vamos lá. Ilustramos. Qual era o título? Folha ataca Israel com armas químicas. O ombudsman ficou bravo comigo. Foi exatamente o que aconteceu. Então, o caso que estamos discutindo aqui é: revista Veja diz que o coronel Cid não contou o que ia contar, que era muito grave para o presidente Bolsonaro. E vai se entender, então, com a fonte, tá? Que não irrigou nada. Aí só a confusão. Então, o que nós estamos tratando? Nós estamos tratando aqui da decadência de jornalismo, de jornais que já foram sérios, e revistas que já mereceram respeito e que agora ficam brincando com pauta. É isso que aconteceu. Nada. Silvio, quer arrematar? Eu queria, Paula, só para jogar um pouco mais de elementos aí nesse brilhante comentário do Augusto, e a revista Veja, para quem já trabalhou lá, como Augusto, como eu, e temos um grande carinho pelo passado da revista Veja. Em 1992, aquela entrevista, se a minha memória não falhar, foi o Luiz Costa Pinto que fez com o Pedro Collor. Né? O embrião do mensalão aparece numa capa da revista Veja, aquela imagem do Maurício Marinho, indicado pelo PTB, diretor dos Correios, pegando dinheiro. Né? A Veja estampou na capa a Mônica Veloso entregando que o Renan Calheiros recebia dinheiro, ela tinha uma filha com ele fora do casamento, recebia dinheiro de uma empreiteira como parte da pensão, e isso foi o estopim de 5 processos de cassação e 5 capas da revista Veja naquele ano. Também foi a revista Veja quem teve a coragem de publicar, na véspera de uma eleição, eles sabiam de tudo, a Dilma e o Lula, e tudo aquilo estava amparado no que a gente veio a descobrir depois com o Petrolão. Tem um ponto crucial aqui na forma como nós aqui da Revista Oeste tratamos com cautela. Nós não deixamos de publicar, por exemplo, no nosso site, e aqui eu estou conversando com o nosso assinante, com o nosso telespectador, a reportagem da revista Veja. Nós dissemos, a revista está dizendo isso. Hoje, nós estamos publicando no nosso site o que disse e o que não disse o advogado de Mauro Cid. Nós aqui, nós seguimos a religião dos fatos. Nós não editorializamos determinadas coisas como as emissoras de televisão fizeram desde ontem. Aliás, os profissionais da EBC privada, né, não da EBC estatal. Temos hoje uma TV que faz favor ao governo e ainda é privada, apesar de tanto dinheiro da SECOM que recebe, já revelado e já se tornado público em apenas um semestre. Eles já disseram abertamente que há elementos para prender o presidente Jair Bolsonaro com base em uma confissão que o seu ex-ajudante de ordens não fez. E só este é o ponto aqui. É só este ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Quando se publica uma delação premiada, o conteúdo, o advogado é fonte, a Polícia Federal é fonte, o Ministério Público é fonte, isso é jornalismo. Agora, não se publica intenção. E aqui, se temos a informação, ela foi gravada e divulgada, não se reproduz isso como algo que já aconteceu. É só essa cautela que eu gostaria de chamar a atenção para os nossos assinantes e dizer que isso é o jornalismo independente. Nós não estamos presos em lugar nenhum, como essas emissoras que precisam de dinheiro estatal. Tem um QR Code aí no canto da tela que você vem para este lado da trincheira do jornalismo independente e aqui você está muito seguro de que cada centavo que você coloca ali, você não está comprando nenhuma narrativa.